Lá na rua, Wagner, quem que a gente encontra? O ateu, o espírita, o católico, o adventista, a TJ, o mormon e etc. Quando eu saí para a rua, eu me deparava com essas pessoas cheias de dúvidas, cheias de questionamentos. Eu pegava a minha caneta, eu tinha uma cadernetinha, aquela de padaria, anotava a dúvida das pessoas, marcava o endereço da pessoa que fez a pergunta, chegava no pastor, coitado, o pastor que era o co-pastor da igreja, ele morava no fundo da igreja. Então terminava o culto, eu via até a tristeza dele, porque terminava o culto e eu ia para cima dele. Sentava com ele na beirada do púlpito ali. Não, pastor, tem umas perguntinhas. Ele ia perguntando, eu ia anotando os versículos. E no outro domingo, à tarde, eu ia na casa da pessoa. Ó, a resposta. A resposta é essa, a resposta é aquela. E aí eu comecei, como não tinha Bíblia de estudos no meu tempo aqui na minha cidade, que é interior de São Paulo, não tinha material de apologética, eu comecei a pegar pincéis, na verdade era canetas não, lápis de cor, e a pintar a Bíblia. Então, as respostas aos adventistas era verde, então eu pintava de lápis verde. Aos espíritas era vermelho, as TJs era amarelo. Eu tenho essa Bíblia aqui hoje, ela é toda pintada. Toda pintada. E isso aí é uma coisa que eu inventei porque eu estava na rua. Então eu estava folheando a Bíblia, o cara perguntava sobre o sábado. Por que você não guarda o sábado? Aí eu tinha que pegar lá Mateus 12:5, procura daqui, procura dali. Então eu comecei a me armar e me tornei apologista. Não é porque eu era um apologista, mas porque eu sou um evangelista. Todo evangelista, sim, quem está no campo vai se encontrar com a apologética. E foi isso que aconteceu comigo. É até interessante porque muitas das vezes, né, a gente quer pregar, por exemplo, uma pessoa, você na sua casa está assistindo aqui, você vai lá, não, vou sair para um trabalho missionário, e aí você bate na porta de alguém, vou te apresentar e tal, e essa pessoa vai vir com a doutrina que ela já tem pré-determinada, e muitas vezes a gente não tem resposta. Eu não tenho resposta para isso. E aí você sai e deixa aquela pessoa no vácuo, né? Então aquilo que poderia ser uma bênção para a pessoa, para um esclarecimento, torna uma vergonha para ti mesmo. Então, é um trabalho importantíssimo, né? A gente entende. A apologética, dentro da teologia sistemática, ela é um braço da missiologia. Então, a apologética, ela é um braço da missiologia. Ela não é um ponto, uma matéria independente. É uma matéria codependente ou intermatéria, porque ela está ligada a temática de missiologia. Todo missionário, ou todo aquele que prega o evangelho, que vai ao campo, deve estar preparado com o conhecimento apologético. Eu digo que o único pecador que vem a nós, sem a gente ir a eles, são as testemunhas de Jeová. Que esses daí são os mais fáceis. É o único que vem a nós. A gente não precisa ir até eles. Não é só esperar no sábado de manhã, domingo de manhã, né? Mas os demais a gente tem que ir a campo. Então, a importância da apologética. Não, é verdade. Completamente. Até porque, se você vai pensar bem, até que as religiões dentro da doutrina deles, eles, entre aspas, se munem. Normalmente você já sabe qual é que é as defesas das doutrinas, né? Normalmente eles já têm tudo pronto e eles não fogem daquilo. Muitas vezes você traz um texto e eles nem sabiam, nunca viram aquilo, né? Ou não tem a outra ideia, por quê? Porque só mastigam aquele alimento que é dado dentro da religião, dentro da igreja, e esse é um problema, quando a pessoa não tem uma busca também, né? É uma intranet religiosa, né? Eles ficam presos dentro daquele aprisco sectário e eles são proibidos de pensar fora da caixa, né? Exatamente. Essa é uma questão que pesa bastante, né? E vamos trazer agora, pastor, quero te convidar agora para entrar no tema do vídeo. Aqui eu tenho trazido histórias impressionantes de conversão. Histórias impressionantes de presidiário, pessoa que se achava no fundo do poço e não tinha questão de voltar. Voltou para o Senhor, né? Quando a gente fala voltou, muitas vezes, voltou para a igreja. Não, voltou para o Senhor. Uma coisa não tem muito ligação com outra, por mais que a gente não levante aqui uma bandeira de não congregar, muito pelo contrário, a pessoa tem que procurar uma igreja saudável, mas aquele momento em que você sente assim, nossa, isso aqui fez sentido na minha vida e eu preciso
voltar ao rudimento da palavra que nos traz o seguinte fato: arrependei-vos e andai em novidade de vida. Então, qual é a importância da apologética para esta questão de uma conversão sincera e verdadeira? Então vamos lá. Primeiro, cosmovisão, né? A cosmovisão que você está tendo da fé, que é o que está em Atos 4:12, a salvação está em Cristo Jesus. Sim. Esse é o primeiro entendimento, senão você continua sectário. Isso. Você não é salvo por causa de uma instituição. Isso. Você é salvo por causa de Cristo. Outra coisa, a igreja verdadeira não é a católica, não é a adventista, não é a batista, não é a AOB, é a igreja invisível, é a Assembleia Universal dos Santos. É isso. Esta igreja que é a verdadeira. Ou seja, ela não é denominacional. Inclusive, existe igreja verdadeira dentro das seitas, que precisam ser alertadas. A gente está falando das pessoas. Que são gente precisa ser tirada de lá. Exatamente. São ganhas de lá. Então entenda. Essa é o primeiro ponto. Porque quando a pessoa começa a pensar que a salvação é em Cristo e não em instituição, ela já está se livrando de um dogma católico. Isso aí é um dogma católico, um dogma islâmico, um dogma adventista. Todas as seitas se colocam como a prancha de salvação. Isso. Enquanto a igreja de Deus, a verdadeira, prega Jesus. Essa é a primeira questão. Aí você perguntou a questão da apologética para o bom discipulado. Rapaz, isso aí é muito sério. Você pega os seminários teológicos, eles não trabalham os futuros pastores no conhecimento sectário. Seitas e heresias é colocado como o estrado da teologia. Tem lá uns 2, 3 meses de seitas e heresias, comenta-se alguma coisa sobre os aspectos gerais, as 10 maiores religiões do mundo, e não leva a sério essa questão de apologética. Aí esse pastor, o que acontece? Ele começa a entrar no campo para evangelizar. Ele vai lá fazer a obra de Deus entre os membros de seitas, que são os mais difíceis de se ganhar. Quase sempre ele falha, porque ele não sabe o argumento, ele não tem as ferramentas certas. Você sabe que uma chave não abre qualquer porta. A chave A vai abrir a porta A, a chave B abrirá a porta B. Então, você precisa... Desculpa aí minha alergia, que estou com uma alergia terrível. Tranquilo. Então, você precisa ter a chave certa para abrir a porta certa. Então, muitos não têm porque não conhecem a fundo a apologética. Quando um outro dá certo de tirar a pessoa da seita, na hora do discipulado, o discipulado é mal feito. E muitas vezes essa pessoa fica dentro da igreja evangélica, crendo por muito tempo equivocadamente, porque não há o bom discipulado. Então, a apologética, Wagner, é essencial para um bom discipulado. Eu recebo muitas pessoas, principalmente os conhecidos, que não te dão ouvido, né? Familiar e tudo, que diz assim: pra que falar disso? Deixa a igreja, é Jesus, é só Jesus. É o amor a Jesus, você não precisa bater nesse ponto. O importante é Jesus, é tu congregar e tal. É só um errinho, você já deve ter ouvido isso, né? Muito. É só um errinho e tal. Isso me deixa tão triste, porque a palavra de Deus diz que nós devemos examinar as Escrituras. E o principal, que isso nunca mais saiu da minha cabeça, né? Que nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E aí a gente vê que as pessoas não depositam um tempo para buscar o entendimento da palavra, para não ser enganado, né? E aí fica naquela mornidão, a igreja aceita, né? Eles mesmos dizem: nós somos Laodiceia, nós somos a igreja morna. Poxa vida, como assim? Nós somos Laodiceia. Eles pregam mesmo isso. Eles pregam. Eu vi eles pregando. Denominam como Laodiceia. Mas eu até acho que eles têm razão. A igreja adventista é uma Laodiceia mesmo. Não, eles têm razão. Mas olha só que interessante, né? Você aceitar uma condição dessa. Porque e não querer... Não, quando eu estudo as 7 igrejas do Apocalipse, eu vejo advertências, eu vejo qualidades e eu vejo promessas para 7. Eu vejo isso.
Pô, se eu vejo isso, o que eu vou buscar para mim? Eu vou buscar ser uma Laodiceia? Ou eu vou buscar ser uma Esmirna, por exemplo, que é muito melhor, né? Ou vou buscar ser uma Filadélfia, que é muito melhor. Entende? Eu acredito que as pessoas podem e têm o direito de buscar melhorar sua condição de vida todos os dias e não aceitar uma coisa que está te sendo imposta. Olha, respondendo a sua pergunta, olha Judas, capítulo 1, né, versículo 3, diz assim, eu vou ler aqui no meu computador. Amados, olha o que Judas fala. Procurando escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. É isso aí que você falou, pregar Jesus, sim, pregar o amor de Deus. Aí Judas continua. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A palavra batalhar aqui é apologia no grego, é a defesa. Então Judas está dizendo que ele estava escrevendo sobre a salvação comum. Aí ele falou, não, mas não é só isso. Concomitantemente com a pregação santa do Evangelho, que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus leva para o céu, que Jesus perdoa os pecados, tem que vir paralelamente a essa pregação a exortação e a pregação apologética, a defesa da fé. Eu prego a graça, eu prego o amor, eu prego a misericórdia, mas eu prego o certo, eu combato a heresia, eu corrijo o erro, eu exorto as pessoas, porque esse combo é o combo do Evangelho. Graça e apologética. Evangelho e exortação. Isso tem que andar junto. Então Judas está dizendo que tem que haver uma diligência. Eu prego graça, eu prego amor, eu prego piedade, eu prego perdão, mas eu prego o que é correto, eu prego doutrina, eu prego exortação, eu falo do que está errado, eu falo do que está certo. Esse combo tem que andar junto. As igrejas querem pregar o amor, né? Aquela história, aquela conversa furada. Para eu fazer o sol da justiça brilhar, eu não preciso pagar o farolete de ninguém. Vai ter um monte de farolete aí sendo seguido, né? Nós precisamos resolver esse problema dos faroletes, porque Paulo fala a Tito que era para apagar os faroletes que tem por aí. Ou seja, ele fala, calem os contradizentes. Então, a apologética entra nesse ponto.